Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Então, Caia, vou começar aqui agradecendo por você ter topado. Uma honra ter você aqui no meu programa. Bom dia, porque agora parece que não, parece que são 6 da noite, mas na verdade são 5 da manhã. São 5 da manhã de algum dia da semana. E para começar isso, eu queria que você se apresentasse para quem não lhe conhece, quer saber um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Conta pra gente. Bom dia, gente. Eu sou Caia Maria, sou transformista, articuladora política da Nova Associação de Travestis e Transsexuais de Pernambuco, que é uma instituição da sociedade civil organizada que atua aqui em Pernambuco pelos direitos humanos e mais especificamente pelos direitos de pessoas trans e travestis, pelo acesso aos direitos humanos, pelo acesso a direitos muito básicos, né, como alimentação. Durante a pandemia a gente distribuiu centenas de cestas básicas. A gente também faz atividades com as pessoas trans encarceradas aqui em Pernambuco. E eu fundei um site chamado Trans Advocate Brasil, um outro site chamado Tela Trans, que é um acervo do audiovisual dos filmes dirigidos por cineastas trans brasileiros. Eu acho que isso dá um pouco de uma resumida Norte, né? dos meus interesses, né? E tu falou que tu já foi podcaster. Conta um Isso, pouco mais sobre isso. eu fui podcaster no Hora Queer, inclusive muito recentemente, assim, era um podcast com a Dimitra Vulcana, era um podcast que era do NinjaCast, né? Que é o podcast, que é a produtora da mídia Ninja. E foi uma experiência bem legal, assim, a gente tratava tanto de temas sobre temas políticos, assim, sobre feminismo, transfeminismo, movimento de travestis, teoria queer, aí do nada a gente parava pra falar de BBB, era bem divertido, assim. Pena que acabou recentemente. Mas foi uma experiência muito legal, assim, ter esse contato com o áudio, Massa, e foi porque quanto tempo? Quanto tempo? eu fiquei lá um ano, assim, o podcast durou 3 anos, mas eu entrei já no finzinho, sabe? Mas foi bem legal, porque antes eu tinha bastante experiência com audiovisual, e você, na ausência desse recurso da imagem, assim, a gente tem que dar uma rebolada de cintura, que eu achei bem diferente, assim, do que eu estava acostumada. Mas eu gostei muito de ter essa experiência. Massa. E tu falou que tu foi cofundadora, né, do Telatrans. E isso me chamou muita atenção. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é esse site e como foi que surgiu esse projeto. O Teletrans surgiu quando eu e uma pessoa não binária muito amiga minha, Petro Cibôcio, que também é cineasta, começamos a sentir falta de filmes dirigidos por pessoas trans nos festivais onde a gente circulava normalmente. E a gente percebia essa ausência tanto na tela, né, quanto na equipe dos filmes e nas salas de cinema, enquanto público. Então existia um problema no audiovisual que atravessava todos os processos que envolvem o cinema, né? Isso começou a nos preocupar bastante, assim, enquanto cineastas, e em algum momento, há 5 anos atrás, decidimos começar a procurar por esses filmes que a gente sabia existir, porque um ou outro ainda conseguiam circular no circuito de festivais, né? Então, a gente sabia que esses filmes existiam e a gente foi buscar ativamente por eles, né? A gente também sentia falta que as curadorias dos festivais tivessem essa mesma movimentação em busca dos filmes. Passamos 5 anos fazendo essa pesquisa sem qualquer recurso para isso. E quando saiu o edital da Lei de Blanc em 2019, em 2020, na verdade, de 2019 para sair o dinheiro em 2020, a gente viu uma oportunidade de financiar nossa pesquisa e poder nos dedicar com mais tempo e com um recurso melhor a ela, né? E aí o Teletrans surge nesse momento que a gente aprova o projeto e boa parte da pesquisa já tinha sido feita, né?
de forma, de forma não financiada, né, de forma autofinanciada, mas a partir daí a gente consegue realmente sistematizar, né, os nossos resultados e também desenvolver o site, que está no ar hoje, o www.tela3.com.br, onde as pessoas podem buscar os filmes a partir da informação de raça, estado, ano de realização e gênero da pessoa que dirigiu ele, né? A gente já acervou de 153 filmes hoje. E é tudo gratuito. Hoje é tudo gratuito, sim, está disponível online, porque, na verdade, a nossa proposta não é exatamente ser um streaming, embora muitos dos filmes estejam disponíveis para serem assistidos na plataforma hoje. Alguns não puderam ser disponibilizados ou porque estavam em uma mídia que não pode ser, que não foi digitalizada ainda, tipo, tinha filme de 2003 que estava em VHS, e a gente ficou esperando o diretor, que é Thiele, no caso, digitalizar a obra para a gente disponibilizar. E também tem filmes ainda estão circulando em festivais. E muitos festivais, para eles aprovarem o filme, circularem o filme, né? Eles têm o critério de ineditismo. Então, esse filme ele não pode estar na internet, disponível Sim. para as pessoas verem. E aí, a partir desse, por causa desse critério, a gente não pôde disponibilizar alguns dos filmes ainda que estavam nesse processo de circulação de festivais. Mas a gente espera que no futuro eles passem a entrar no nosso catálogo de disponível para assistir, né? E são todos filmes nacionais. São todos filmes nacionais. Tem filmes de todas as regiões do Brasil, né? Do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E todos filmes dirigidos por pessoas trans. E aí a gente conseguiu fazer uma catalogação bem bacana, assim, a partir de pessoas não binárias, mulheres trans, homens trans e travestis. A gente consegue selecionar uma dessas opções e buscar pelos filmes dirigidos pelo gênero que a gente busca. Tipo, se eu quero ver um filme dirigido por um homem trans, negro, de São Paulo, em 2003, e eu fizer essa busca, eu vou encontrar, por exemplo, o filme de Kelly Queen, Competição. Então eu consigo fazer uma busca bastante refinada, assim, com resultados bastante refinados, no sentido de poder pensar em interseccionamento, né? Como esse cinema trans tem sido produzido no Brasil. Porque a gente, Genial. porque a gente pensa que é muito importante também não restringir. A gente pensou que era muito importante a gente complexificar a nossa pesquisa, né? Saber quem eram esses diretores trans, se existiam diferenças em relação à região do país, já que existe uma concentração muito grande de recursos nos editais no sudeste do Brasil. A gente pensa também que é importante racializar o debate, e leitores negras e negros têm menos acesso também aos recursos para fazer cinema, que é uma linguagem muito cara, né? E também os anos de realização, né? Em 2018, quando Júlia Catarini, que é uma cineasta trans de São Paulo, estreia em circuito comercial, ou seja, nas salas de cinema comuns, né, sem ser nos festivais. Quando ela estreia Tea for Two, que é o curta dela, nas, na, no circuito comercial, ela vai fazer um movimento bastante incomum assim no cinema, tanto porque o filme foi dirigido por um cineasta trans e nunca nenhum outro filme tinha sido dirigido por cineastas trans, nenhum outro filme dirigido por cineastas trans tinha estreado em circuito comercial, quanto porque dificilmente curtas-metragens estreiam em circuito comercial. Então ela duplamente quebrou alguns paradigmas, né? Eu lembro que naquela época muitos portais de notícia divulgaram a notícia que Júlia seria a primeira cineasta trans do Brasil, da história do Brasil. Mas a gente consegue localizar um filme em 2003 sendo realizado. Isso era 2018, o caso de Júlia. Mas a gente consegue localizar um filme de 2003, que é de Kelly Queen, feito em São Paulo. Só não E, tinha visibilidade, né? exatamente, isso demonstrou uma falta de visibilidade e também uma falta de compromisso com a história do cinema trans feito no Brasil, né? E aí eu penso que o Telatrans também tem essa função, que é um pouco de recontar a história do cinema brasileiro, de modo geral, né? Acho que a história do cinema brasileiro precisa ser recontada incluindo cineastas trans.
se questionando, inclusive, por que demora 100 anos desde o primeiro filme feito no Brasil até o primeiro filme dirigido por um cineasta trans ser realizado. Por que demora 100 anos para esse movimento acontecer? Pois Então, é. a história E se eu do cinema quiser assistir esse filme, Caia, se eu quiser assistir esse filme, no Tela Trans tem, o de 2003. por 2003 está esperando a digitalização de TL no momento, porque o filme está em VHS, chama Superstição. Ah, é esse, sim. Isso. Mas existe outros filmes de TL, que é o mesmo diretor, que já estão disponíveis para serem assistidos por lá. E o design também é lindo do site, viu? Nossa, a gente se preocupou Parabéns. muito com o design, obrigada. A gente demorou muito tempo nesse processo, e eu fico muito feliz quando eu recebo esse elogio sobre o site, porque foi um negócio muito pensado, assim, tipo, junto com a Aurora Jamelo, que é a nossa designer, eu fiquei muito contente, assim. A gente já tinha amizade e construções de trabalho juntas de outros projetos e tal, como atriz, também a gente fez um filme, a gente dirigiu um filme junta, que também tá na tela trans. A É isso que gente eu queria saber, viu? É isso que você precisa me contar. Mas vai, Isso não continue. não, porque tá lá com o meu pseudônimo. E E qual é o pseudônimo pra gente assistir? aí é segredo. Ah, é Segredo Misteriosa. Exatamente. Aquele meme da Tata Werneck, ela mora em uma misteriosa. Misteriosa. Mas tem Aí, quantos filmes? Tu vai contar essa história melhor, termina o que tu tava falando. tá certo. Aí, eu vinha com a Aurora de um longo processo, assim, trabalhando juntas, a gente já se conhecia há muitos anos, a gente se admirava mutuamente, então eu chamei ela para o projeto dessa vez como designer. Eu sabia que ela trabalhava como designer, mas a gente nunca tinha trabalhado junto com ela nessa função, né? A gente passou algumas referências, eu e o Petro passamos algumas referências visuais para ela, mas a gente tinha em mente que a gente queria que a tela trans tivesse identidade visual que referenciasse a bandeira trans, né? Que é a bandeira rosa, azul e branca, mas a gente não queria que a identidade visual fosse a bandeira trans em si. A gente queria que a bandeira trans fosse uma referência ali. A gente também queria que fosse uma identidade visual própria, né? Que pudesse remeter ao site, já que essa questão de design é uma questão que faz as pessoas muito lembrarem do site, assim, né? Então a gente botou as cores do site por isso, assim. E aí a gente conseguiu uma identidade marcante que fizesse o site ser lembrado tanto com autonomia, né? Tem uma lembrança autônoma, assim, do site, quanto remete Estética, de né? bandeira trans. Sim, exatamente. Tem É uma estética lindo. autônoma, assim. Eu fico muito feliz quando as pessoas lembram como é o site, sabe? É lindo, lindo. Arrasou a designer. E agora Obrigado. você vai contar, não vai fugir, não. Vai contar mais sobre os seus filmes que você dirigiu, Eu, mesmo eu sendo num pseudônimo. Conta um pouquinho sobre os filmes. Então, eu vou dirigir o meu segundo filme, que as pessoas consideram o primeiro ano que vem. Mas eu participei de alguns outros filmes como atriz. Eu participei do Leona Vingativa 4, que foi dirigido por Leona Vingativa e por Paulo Ai, Colucci. tudo! Como Foi era bem o legal. nome? Repete o nome. Leona Vingativa 4, Atraque em Paris. Esse filme é muito legal, assim, eu fiquei muito feliz de ser convidada para ele. E aí ele foi dirigido por Leona, foi dirigido por Paulo Colucci, que é o ator que faz A Legenda Hipócrita, Sim. por André Antônio, do coletivo Surto de Deslumbramento, e pelo coletivo Cine Barato, que é o coletivo de BH, de um cara chamado Álvaro. Nesse momento me fugiu o sobrenome dele. Aí eu atuei também no filme de Marcelo Gomes, que está em processo de finalização atualmente, que chama Vestido Branco Véu Grinalda, no filme Aceita, de André Antônio. E foram esses filmes que eu atuei. Ah, sim, no documentário, eu também tive como personagem no documentário O Grito, de Dandara de Moraes, onde eu fiz produção também de SEC. E Então aí quer eu dizer tô, que tu tem mais experiência como atriz do que como dirigindo filmes? Como sim, diretora? eu tenho uma experiência de set como atriz e também outras funções, assim, tipo produção, produção de set, geralmente.
Mas eu tô começando a me aventurar no faculdade de direção, assim. Eu aprovei um filme no Funcultura do ano passado, que ele roda no ano que vem, com Petra Tibúrcio, com a diretora Petra Tibúrcio, que co-produziu comigo o Tela Trans, né? E Anne Stone, que é uma grande amiga minha, que a gente tem uma outra experiência de set muito massa também. Ela também tá como co-diretora do meu próximo filme, que é no ano que vem, chama A Volta. E é sobre o quê? É a história de um reencontro de uma mãe que mora longe e uma filha travesti. Acho que a sinopse por enquanto é essa, assim. Mais mistério. Eu tô falando pra internet, tá? Da Morena Misteriosa, que foi a MTV, sabe do que eu tô falando. Aí, me diz uma coisa. Queria que tu me Uhum. indicasse um filme pra eu assistir no Tela Trans. Nossa, são tantos filmes, eu fico com medo de indicar. Mas eu vou ser sardinha ao meu lado, então eu vou indicar Leão Navigativa 4, Atraco em Paris. Esse filme é muito legal, Tudo. assim, porque ele parte de uma estética bem camp, assim, uma estética bem artificial, mas assumidamente artificial. E é a história de Leão Navigativa, ela passou alguns anos em Paris e ela volta para se vingar da Aleijada Hipócrita. Ao mesmo tempo, ela pretende participar de um concurso de beleza e a Aleijada Hipócrita atrapalha isso, assim. Mas é bem divertido o filme. Foi filmado aqui em Recife, em 2017, e circulou em alguns festivais. Foi pro Festival de Tiradentes, o Jornal Internacional de Cinema e tal. Foi um filme que chegou a circular, assim, o que é interessante, né? Porque os filmes anteriores de Leona não circularam, e aí no momento que alguns cineastas assinam a direção junto com ela, ela passa a entrar nessas salas de cinema onde antes ela não entrava, onde antes ela não ocupava, onde antes ela não era, o trabalho dela não era visto como cinema, né? Era visto como piada pro YouTube, assim. Aí quem Então, assinou a direção foi o quê? Um homem? Foi isso? não, a direção é coletiva, né? A direção é do Cine Barato, é dela também, é de André Antônio e de Paulo Colucci, que é o Ela Já é Hipócrita. Existe uma diversidade muito grande, assim, nos filmes dirigidos por pessoas trans, sabe? Por isso que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de pensar um filme no nosso acervo que consiga, de alguma forma, resumir ou condensar assim, o cinema trans feito no Brasil. Eu tenho muita dificuldade de dar essa resposta porque os filmes são muito diversos entre si. Então, tem documentário, tem ficção científica, tem Tem curta, né? comédia romântica, tem curta, tem longa. Então, tem diversidade de duração, tem diversidade de gênero. Tem muitos filmes experimentais que você não consegue classificar ele em algum gênero. Mas é isso. O cinema trans feito no Brasil ele tem uma grande diversidade estética. Tem filmes mais publicitários, tem filmes mais lombradões mesmo, sabe? Tem filmes, tem videoarte. E aí eu fico pensando como essa vastidão de filmes dirigido por pessoas trans Tava é, escondida, né? exatamente não estava circulando, assim, porque a maioria desses filmes não estava circulando. Sendo que a única coisa que quase todos esses filmes têm em comum é que eles não foram contemplados por nenhum edital, a maioria deles. Então, Sim. são filmes cuja produção foi empobrecida, né? Cujo acesso à produção de arte foi empobrecida, assim. E, e isso indica também uma marginalização dos cineastas trans, que é diferente um pouco nesse sentido, do cinema feito majoritariamente por pessoas cis, né? Embora exista um vasto cinema feito por pessoas cis de maneira independente, quando a gente visualiza que quase todo o cinema trans é feito dessa forma, a gente percebe uma certa diferença, assim. E tem mais ou menos agora quantos filmes assim que vocês já colocaram no site? Mais ou Hoje, menos assim. hoje a gente tem 153 filmes, a nossa pesquisa foi de 2003 até 2021, até maio de 2021. O site entrou no ar em junho,
18 anos, né? De filmes foram durante 18 anos. E de todos os filmes que a gente tinha referência foram dirigidos por uma pessoa trans. E super Brinquedo. acessível. E aqui tem também, né, no site tem como você enviar o seu filme. Então, se você quer também enviar o seu projeto para ele ser analisado para entrar no site, você também pode, né, Isso. Caia? Isso. A gente entrou em contato com quase todos os diretores, né? Que a gente teve acesso diretamente a eles. A gente entrou em contato para conseguir informações, né, sobre idade, raça, gênero, porque a gente também tem uma seção no site dedicada ao perfil dos realizadores. É isso, a gente também acha muito importante assim, o trabalho que a gente fez, a gente tem muito orgulho dele, porque eu particularmente acho que as pessoas trans estão, até como pesquisadora da história de pessoas trans, assim, aqui em Pernambuco, eu percebo que existe um certo movimento, assim, ao redor das Américas, especialmente ao redor das Américas, das pessoas trans buscando conhecer suas histórias e recontando a história dos seus locais, se incluindo dessa vez, né? Então, por exemplo, na Argentina, existia uma organização que até fez um livro, fizeram um site, fizeram exposições dentro do país, chamado Arquivo da Memória Trans Argentina. Tem o Museu Travesti do Peru, que é organizado por Giuseppe Campuzano. No Canadá também tem o Transgender Archive, acho que eu não sei falar essa palavra, mas fica no Canadá. Então, assim, ao redor das Américas, as pessoas trans estão buscando conhecer as suas histórias, sabe? Existe esse movimento amplo acontecendo nesse momento. E aqui no Brasil também. Então, em 2017, eu, Amara Moira, Viviane Vergueiro e Beatriz Pagliarini Bagagli, que é uma transfeminista de Campinas, em São Paulo, e Viviane Vergueiro é da Bahia, a Mara Moira é de Campinas também. Quase nos juntamos e fizemos um Google Drive com é, as produções teóricas e literárias feitas por pessoas trans e travestis no Brasil, né? Então, os livros escritos por pessoas trans também estão disponíveis e as obras acadêmicas, né? As pesquisas acadêmicas até aquele momento, em 2017. Agora ela está um pouco desatualizada, mas a gente pretende voltar ao trabalho. Isso significa que, de certa forma, a gente está buscando ser incluída, né, nas referências audiovisuais que estão sendo produzidas, porque quando o filme vai ser feito, muitos outros filmes são vistos como referência, e é importante que, nesse momento que muitos cineastas assim, estão buscando fazer filmes com pessoas trans, que eles assistam as nossas produções e que eles referenciem nossas produções, ou mesmo com a literatura, que, que a gente esteja na bibliografia, né, que a gente não só sirva mais como objeto de pesquisa, que a nossa produção seja levada em conta, para que isso signifique também uma dobradura na história. Né? A gente passe a contar a história de outra forma, incluindo as pessoas trans, assim, incluindo as travestis. Certeza. Com Porque, por certeza. E exemplo, agora, desculpa, isso é tão grave, isso chega a ser tão grave, aqui em Pernambuco, a Comissão Estadual da Verdade não teve nenhuma linha de pesquisa que incluísse as travestis e pessoas trans. Nos anos 70, tivesse em ação aqui em Recife uma organização chamada Comando de Caças Afeminados que torturasse travestis. Que torturasse travestis em praça pública, a céu aberto. Embora isso fosse verdade, e a Comissão Estadual da Verdade chega a ouvir no depoimento de Jorge Tasso que o padre Henrique estava de calcinha vermelha, o que foi dito para desmoralizar o padre Henrique na época pelo X9, que era um policial da ditadura que naquela ocasião foi responsabilizado pela morte do padre Henrique e que usou o fato inventou a história da calcinha vermelha para desmoralizar a memória dele. Se a corda se a corda que se soltou, né, se a linha que se soltou com essa história da calcinha vermelha tivesse sido puxada, eles teriam motivo de sobra para investigar qual era a política sexual e a política de gênero que se acirrou na ditadura militar brasileira, né? Mas em nenhum momento eles tiveram uma linha de pesquisa que investigasse ou responsabilizasse qualquer pessoa, instituição ou grupo que tenha perseguido
as travestis brasileiras, as travestis na ditadura aqui em Pernambuco. Isso significa um descaso completo com a nossa memória. É um descaso completo com as travestis que foram torturadas e mortas naquela época. Então a gente tem plena noção que o Teletrans faz parte de uma contrapartida, né, de uma contrapartida das pessoas trans em busca da sua memória, dessa memória que está sendo negada reiteradamente em todas as áreas, desde a ditadura militar até a cultura, sabe, até a literatura, do cinema, a literatura, da prostituição, a academia. Em todas as áreas da nossa vida, nossa história está sendo negada, então a gente está ativamente indo atrás dela, com recursos baixos, mas buscando mostrar que a gente sempre produziu e que a gente não vai deixar as nossas mortes esquecidas. Com certeza, e eu acho que essa tua fala dialoga também com outro projeto que tu faz parte, né? Não sei se também foi cofundadora do site brasileiro, não sei, ou é só pesquisadora do Trans Advocate. Tu poderia falar um pouquinho? O Trans Advocate é um site estadunidense, né, que eu, a Miel Vieira, que é um ativista intersexo aqui do Brasil bastante importante, Viviane Vergueiro, a Mara Moeira também participou, e Bia Pagliarini, fundamos para a gente discutir o movimento trans, o transfeminismo e o movimento intersexo no Brasil. Uma advocacy pelos nossos direitos, uma defesa dos nossos direitos. Advocacy é um termo LGBT, quando a gente fala de um diálogo direto com as instituições em nome dos nossos direitos, assim, de uma busca ativa, é um tipo de militância, eu diria. E aí, no Trans Advocate, a gente pensa, por exemplo, muito sobre as questões a respeito de sexo, da noção de sexo biológico, né, da naturalização que se faz do que é o gênero, tendo como justificativa um suposto sexo, a existência pressuposta de um sexo biológico que não existe. Acho que é um pouco isso, assim. O trabalho do Trans Advocate acho que foi bastante importante porque, inclusive para a existência do Teletrans, em 2017 eu cheguei a fazer uma lista no Trans Advocate como redatora de filmes dirigidos por pessoas trans. Naquela ocasião eu fiz essa lista com filmes do mundo todo, encontrei bastante coisa, assim. E alguns dos filmes brasileiros que eu já pesquisava naquele momento estão lá, assim. O que prova que não é balela minha, assim, que essa pesquisa durou 6 anos. Porque em 2017 ela já estava pública. De certa forma, ela não estava no formato de hoje, não estava com o design maravilhoso de Alana Jamela, assim, não estava sistematizada com uma busca refinada, mas ela estava pública. E, inclusive, nessa ocasião, o FINCAR, né, que é o Festival de Realizadoras, chegou a acessar a lista, Festival de Realizadoras de Pernambuco, que é organizado por Maria Cardoso, chegou a acessar a lista e incluiu um dos filmes da lista na programação do festival daquele ano, que era o filme. Foi massa. Foi o filme chamado Rolê no Ai, que Centro, de ótimo. Clara Croma. E a gente convida, assim, aproveita a oportunidade aqui do podcast pra gente convidar. Tipo, eu falo, a equipe do Teletrans, a gente Com convida certeza. que os criadores tenham a mesma iniciativa, gente. Vamos passar, assim, primão, assim, do critério de ineditismo para diversificar os cineastas que circulam no teu festival, sabe? Porque a história do cinema é bem mais ampla do que essa generalidade, É sabe? bem Não mais limita teu festival a ampla, essa né? generalidade. Isso é tosco, isso é mesquinho, sabe? Isso é mesquinho com o teu público, isso é mesquinho com o teu festival, isso é mesquinho com cineastas trans, principalmente. Desculpa a falta de condescendência também quando eu falo assim que isso é mesquinho, mas é. E Não, mas é. é isso. Não Exatamente. precisa ter Acho tato. que é o momento dos festivais se abrirem as salas dos seus cinemas para exibirem os nossos filmes, né? Eu acho que a gente pede que se estabeleça esse compromisso, inclusive convidando pessoas trans para estarem na curadoria. Pronto, aí eu quero aproveitar esse gancho do que tu falou agora para perguntar como é que tu enxerga Recife nesse lugar. Nesse lugar de fomentador de profissões, de incentivo cultural relacionado a
essa política mais direcionada às trans e às travestis. E eu também aproveitar agora para dizer que eu vou deixar o link, tá, dos sites do Telatrans e do Trans Advocate aqui na descrição do programa e também vou deixar no site do Jardim Elétrico e nas redes sociais para vocês darem uma Muito olhada. obrigada. Mas sim, Caio, pode falar. Eu percebo, por exemplo, que no Lab, né, que é a Lei de Blanc, onde a gente aprovou, na qual a gente aprovou o Trato Trans, foi um edital onde, inclusive, houve política afirmativa, né, para pessoas trans e travestis. Ainda sinto falta, por exemplo, de um campo pronome social, porque os dados. A mesma coisa no Funcultura. O Funcultura, uma lei de cultura, né, um edital de cultura, aprovar que todo ano aprova vários projetos aqui em Pernambuco, eles não têm campo pronome social. Eles são de uma gravidade enorme, uma vez que os dados das pessoas que submetem os projetos, né, os proponentes, uma vez aprovados, são públicos. Esses nomes se tornam públicos. E no momento que esses nomes se tornam públicos, essas pessoas podem ser essas pessoas que não, que muitas vezes não retificaram o nome, não alteraram o nome nas suas documentações formais, estão tendo seu nome civil exposto. Isso afasta as pessoas trans dos espaços de cultura também. A gente precisa entender que o afastamento das pessoas trans dos espaços de cultura é também um afastamento sistemático a partir desse tipo de realidade. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns espaços que são integrativos, né? Inclusive espaços formativos, assim. O Recifest, que é o cinema de diversidade sexual e de gênero, a gente tem o Fincar, inclusive a Laura Jamelo, que foi a nossa designer no Tela Trans, é curadora do festival, o Fincar, que é o Festival Internacional de Mulheres de Pernambuco, de realizadoras, perdão. É entender que o problema de integração de pessoas trans, sobretudo no mercado visual, que é onde eu conheço melhor, é muito precarizado, né, pela cisgeneridade. Então a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, a Renata Carvalho, que veio para Jesus Rainha do Céu, e depois dela ela foi ameaçada em Garanhuns, recebeu ameaças em Garanhuns por interpretar Jesus Cristo, e tiraram ela da programação dos grandes espetáculos. Isso foi um absurdo, pois é, eu acho que, Nossa, de isso foi um certa forma, absurdo. resume, assim, isso ilustra o que é a cultura pernambucana em relação às pessoas trans, né? Em contrapartida, a Aurora Jamelo, Sofia William, e algumas outras pessoas do teatro aqui em Pernambuco fizeram um festival chamado Festival Janeiro Sem Censura, né? Então é muito importante que a gente fortaleça também esses espaços como o Janeiro Sem Censura, a Favela LGBT, que é de uma galera muito massa, uma galera trans muito massa do Ibura. Um salve pra Thalia, que é minha amiga do Favela LGBT, pra Joaquim Francisco também, que é o companheiro dela e também do Favela, para que a gente possa fortalecer esses espaços e reconhecer o impacto cultural que esses espaços têm aqui para o Estado, sabe? Para que esses espaços também possam ser financiados, porque muitas vezes esses trabalhos são feitos ou de maneira autogerida, ou através de financiamento coletivo, ou seja, de formas que não são financiadas por edital, né? De formas independentes. Sim, e a gente também precisa, Exatamente, né? porque produzir cultura é muito Precisa de caro, a gente acaba incentivos. tirando esse dinheiro do bolso, é tempo de trabalho, né? E também para o festival poder aumentar, se interiorizar, inclusive isso foi a intenção da produção, e é muito importante que seja, inclusive. Então, é isso, eu acredito que no momento existe uma cultura, né? Existem espaços de cultura, existem filmes, existem obras sendo fortalecidas e feitas por pessoas LGBT, mas ao mesmo tempo essas obras estão sendo precarizadas sistematicamente, inclusive pelo funcionamento dos editais. E aí eu chamo atenção, por exemplo, para a questão do nome social. Sim. O que tem é que tá tudo acontecendo, só que ninguém tem acesso a essas coisas. Então, essa atitude que tu teve de criar, por exemplo, essa única atitude que tu teve, das tantas outras, de criar esse acervo online para a gente ter acesso a esses filmes, já é uma coisa muito grandiosa. Quando eu vi, eu falei, não, eu preciso conversar com ela, eu preciso que ela me conte isso.
porque Eu isso fico muito é um feliz de conversar marco, contigo também, porque eu né? acho muito importante, como eu falei, fortalecer esses espaços de cultura. Eu acho que o Teletrans pode se desdobrar em muitos projetos assim, de formação para curadores, de formação para cineastas trans, de formação de público, fazendo mostras. Na medida que ele se apresenta como um compilado de filmes dirigidos por pessoas trans, ele também se apresenta como registro, né, da diversidade cultural das pessoas, da diversidade audiovisual que as pessoas trans podem oferecer para o cinema, assim. Porque muitas vezes você buscando por referências de filmes trans, inclusive cineastas que estão buscando fazer filmes, não gosto de falar com essa temática, mas, enfim, por força da expressão vai ficar essa, filmes dirigidos por pessoas trans, filmes dirigidos por pessoas cis, cujos personagens protagonistas eram trans, como, por exemplo, o filme Princesa, né? O filme O Madame Satã, e poucas Sim, vezes entra em contato com perspectivas nossas, né? Com a forma com a qual a gente vê o mundo através do cinema, com a qual a gente representa o mundo, a gente reimagina o mundo e a gente, inclusive, desimagina o mundo também. Assim. Poucas vezes isso seria acessado. E quando ela traz, a gente diz, não, tá aqui, vocês só não vão ver se vocês não quiserem, assim, não tem mais desculpa, né? Foi mal a expressão, mas é isso, não tem desculpa para as pessoas não verem mais o cinema trans e usarem esse cinema como referência para os seus filmes. Abrirem um pouco mão da referência cisgênero de sempre. e vamos ver também mais pessoas trans atuando, né? Sim, com certeza, é muito importante, é um debate importantíssimo, né, que, que a galera das artes cênicas tem aqui no Brasil e em outros países também, tipo, nos Estados Unidos tem muito, de parar de contratar atores cis para interpretarem pessoas trans, né, porque isso a gente também entende que a atuação, que dessa forma, né, a atuação se torna um problema de empregabilidade para pessoas trans. A gente também Sim, precisa sim, lembrar com certeza. que esses campos, né, de artes, seja de teatro, ou de literatura, de cinema, a gente precisa lembrar que também são campos de trabalho, assim, são, são áreas de trabalho para além de serem expressões da subjetividade, assim. Então, eu creio que muito nessa medida a gente precisa questionar a representação de personagens trans por atores cis, até mesmo porque isso passa a ideia distorcida, né, de que pessoas trans são pessoas cis vestidas de outra forma. Caia, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença, por você ter topado. Quero te agradecer de novo. E como de praxe, eu vou encerrar falando o que eu sempre falo, que é pedindo para a pessoa que eu estou conversando indicar um livro. Indicar um livro. Olha, eu vou indicar o que eu já citei, enfim, que é o Arquivo de la Memória Trans Argentina. Esse livro está parcialmente disponível na internet. Tu repete o nome? Arquivo de la Memória Trans Argentina. É um livro que o título dele está em espanhol, mas é um livro majoritariamente de fotos, assim, e são fotos desarquivadas, né, da ditadura argentina. Mas é um livro que reconta essa história da ditadura argentina a partir das fotografias de travestis, de homens trans e mulheres trans que viveram aquele período, inclusive a partir das memórias afetivas que elas têm, né? Aí eu posso indicar outros também. Posso, Claro, por favor. é, eu quero indicar também o livro Transfeminismo, da Letícia Nascimento. É um livro que saiu recentemente pela coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro. Esse livro é muito importante para a construção da cidadania de travestis transexuais, como sempre fala a Letícia, né? Como fala a Giovana na contracapa do livro. E é um livro que vai repensar o feminismo, né? Pensar o feminismo da perspectiva de pessoas trans, de mulheres trans, incluindo as nossas pautas, redimensionando as tarefas, o que até então significavam as tarefas feministas e o vocabulário feminista, né? Introduzindo, por exemplo, a noção de cisgeneridade. E de que o debate sobre saúde reprodutiva também deve incluir homens trans e pessoas transmasculinas, além de pessoas não binárias capazes de gerar. Então, indico muito o livro Transfeminismo, da Letícia Nascimento, para a gente poder pensar novas questões dos feminismos
e repensar questões que até então eram debatidas de formas excludentes. Maravilha, Caia. E é isso. Beijão. Cheiro. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa. apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.